Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez com o Ricardo Santin, presidente da BPA. Ricardo, vamos começar falando sobre essa questão da gripe aviária. Tivemos essa semana um caso confirmado aqui no país, como é que a BPA está acompanhando essa situação? Bom dia, Guilherme, um prazer falar com Notícias Agrícolas e transmitir uma mensagem de tranquilidade com relação ao trabalho que as empresas sempre fizeram até aqui, que o governo brasileiro e os governos estaduais fizeram de prevenção. Isso está funcionando, essa influenza aviária chegou somente em aves silvestres, está longe da produção industrial, o Brasil sequer perde o seu status de livre de influenza aviária. Pelas regras da OMSA, chamada Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE, artigo 10.4.1, diz lá: aves de fundo de quintal ou aves silvestres não mudam o status sanitário, ou seja, nem os países que eventualmente pudessem querer dar uma segurada das exportações brasileiras, nem isso está sendo possível. O Brasil está cuidando, nós estamos agora então num movimento, a BPA, junto com o governo, conversei ontem com o ministro Fávaro, que estava aqui, e hoje de tarde vou falar com ele, o secretário Goulart, secretário Perosa, a doutora Ana Viana, o Eduardo da DSA, todos eles estão em um trabalho, a Anderlise que cuida do trabalho técnico de campo, com a certeza de que está funcionando a prevenção brasileira. Queremos manter assim, que ele fique longe da produção, para exatamente dizer para o nosso consumidor e para o nosso produtor: é uma doença das aves somente, não se transmite pelo consumo de carne, de ovo, não tem nenhum problema, e a gente então vai trabalhar, continuar a manter a influenza aviária livre do nosso plantel de produção industrial. O mundo já, aliás, convive com isso. A Europa está há mais de 2 anos com isso endêmico, os Estados Unidos também, eles vivem lá, consomem e estão protegendo as suas produções. E nós vamos também fazer isso porque estamos preparados para manter a produção longe da influenza aviária. E a partir de agora, muda algum tipo de protocolo, alguma atenção a mais? Tem alguma mudança a partir dessa identificação? A mudança basicamente é mais administrativa, no sentido de decretar o decreto de emergência, alerta sanitário que o governo fez para ter mobilidade administrativa, mas os protocolos de biossegurança são os mesmos, são básicos. Agora muda sim uma coisa: se antes eu fazia uma prevenção, eu tenho que fazer 3. Tem que triplicar, quadruplicar o cuidado. Não deixar ninguém que não seja o tratador das aves e dos suínos entrar em contato com os animais. Ter roupas exclusivas para entrar no aviário, ter botas especialmente exclusivas, que você só entra dentro do aviário e não sai para fora do aviário com aquele calçado, ter a desinfecção, revisar os telamentos novamente, fazer as telas de contenção de animais domésticos, porque pode, por exemplo, um animal doméstico comer ou morder um bicho infectado no meio do mato e vir e trazer para perto do aviário. Então, ter telas de contenção, tá com tudo bem fechadinho, ter pedilúvio, ter rodolúvio para caminhão e, quando puder, ter arco de desinfecção, são as medidas principais e que funcionaram até agora. O nosso produtor, aliás, merece os parabéns. Eu fiz um pedido, estou fazendo ao produtor: reforce os cuidados, mas também quero fazer um agradecimento especial. Nós somos livres, somos o último grande produtor do mundo a ter detectado a influenza aviária no seu território, mas por aves silvestres migratórias. A nossa produção continua livre e é isso graças ao trabalho do produtor em prevenção. Você destacou, né, que não teve, nem deve ter impacto para exportações, para compras, mas teve alguma consulta de algum país consumidor querendo entender um pouquinho mais? Teve essa procura, essas conversas? Até ontem de noite não. Falei com a doutora Anderlise, com o secretário Goulart, a doutora Ana Viana. Então, até ontem de noite, saímos de lá do mapa às 8 da noite. Hoje eu vou de novo lá conversar com o ministro. Não tinha ninguém pedido explicação. O diretor nosso de mercados, Luiz Rua, está na feira Cial China, onde é o maior importador. Ninguém está perguntando porque receberam exatamente a notícia, o comunicado do governo brasileiro, via Ministério das Relações Exteriores, via Adidância Agrícola, lá dizendo: olha, são 2 aves selvagens, elas são aqui para nós chamadas de 30 réis de bando, tem o seu nome científico, são pequenas gaivotas marinhas que foram encontradas na costa e que são migratórias, que vieram de uma rota migratória que sempre existiu. Dessa vez, infelizmente, tinha aves infectadas. Então, essa informação, essa transparência, o ministro tão logo soube, nos avisou e foi para a imprensa dizer: olha, foi ao mundo, mandou lá na Organização Mundial da Saúde Animal, o Brasil detectou 2 casos. Agora tem um terceiro que não é nem detectado por migração, é porque estava no mesmo centro das aves. Foi acho que uma infecção cruzada lá. Então é isso. O Brasil não está tendo nenhuma retaliação até agora, espero que não tenha, porque nem está na regra fazer isso. A gente tem 35% do market share global e o mundo também se preocupa.
que o Brasil seja transparente para garantir o fornecimento de comida para eles. Gente, mudando de assunto agora, a gente está num momento de queda nos preços do milho. Como é que o setor das proteínas acompanha esse cenário, né? Até diante de... A gente vem de vários anos com custos de produção muito altos, preços elevados, agora uma situação diferente. Sim, agora a redução de custo vai ajudar a reequilibrar o setor. O setor de suíno veio perdendo dinheiro há mais de 2 anos, com milho 80, 90 reais, né? Fugiu da realidade, o frango perdendo dinheiro agora, porque tem uma queda da economia, o consumo caiu um pouco, então isso vai ajudar a equilibrar um pouco o prejuízo que algumas empresas estavam tendo. A gente espera que agora tenha uma estabilização, esse é um momento, digamos assim, é um caso momentâneo, por causa da falta de armazenagem, atraso de plantio e assim por diante. É um caso ocasional, nós aumentamos as exportações de milho, mas a boa notícia, tem milho para todo mundo. Para nós, para o leite, para o peixe, para o etanol de milho e para a exportação. É importante que o produtor, eu sei que quando ele olha o custo do ano passado, o que ele está recebendo hoje não está remunerando. Mas quando ele olha o custo da próxima safra, ele viu que o custo caiu também. Então é importante agora a gente começar a reconstruir isso e aproximar as cadeias cada vez mais. Inclusive, um pouco do efeito do preço é porque o setor de aves de suíno está comprado de milho, que comprou milho, inclusive a preços mais caros, e agora está também. Então vamos buscar esse equilíbrio. A gente, infelizmente, não vai ver redução de preço na gôndola do supermercado, porque inclusive o varejo é quem controla essa margem elástica que eles têm, mas nós não vamos mais fazer subir. O custo vai ajudar a reequilibrar e manter a oferta, porque é muito importante para 2 elos dessa cadeia, né? Para nós que somos os produtores, para o consumidor que tenha comida na mesa e para o produtor de milho, que os setores de frango, de suíno, de ovos, e aí agrego aqui o de bovinocultura, de confinamento, o de leite e o de peixe, de cultivo, que eles continuem a produzir, que cresça a produção, porque daí tem para onde vender o milho. Mais de 50% do milho produzido no Brasil vai só para as cadeias de aves, suínos e ovos. Então é isso que a gente espera. O milho agora está numa baixada, para nós vai ajudar a recuperar e reequilibrar aquelas empresas que perderam um pouco de dinheiro, especialmente aquelas que não têm exportação, mas a gente espera vendo aí estabilidade, manutenção da produção e que também baixe o custo de produção para o nosso produtor de milho. Com isso, o consumidor não vai ter mais aumentos. É um bom momento para o consumidor de milho olhar para o mercado e buscar essas oportunidades, né? Sem dúvida, creio que estão fazendo. A gente tem um gargalo que não é só do produtor de milho, é do nosso também, que é os 2 principais, armazenagem e logística. Então, são 2 coisas que influenciam muito nessa comercialização. E a gente tem conversado com o governo, precisa ajustar isso. Precisa nos dar instrumentos legais para que a gente possa ter contratos antecipados, mas que possa ter contratos que inclusive garantam a entrega do produto. Porque para mim, se eu compro antecipado e o cara diz, agora não quero te vender, não te entrego mais porque eu vendeu, não dá para fazer o washout no milho que vai para o frango, para o suíno e para o ovo. É diferente de uma exportação. Quando eu faço um washout na exportação, eu acho de outro destino e acabo entregando. Mas frango não come papel, ele come milho. Então nós precisamos de algo que garanta o grão entregue para que eu possa me adiantar e dar mais estabilidade na cadeia. Esse o Ricardo Santin, presidente da BPA, conversando com a gente sobre o atual momento de custos de produção para a cadeia e principalmente sobre o caso detectado de gripe aviária aqui no país. Você continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.